igreja, lá na sede. E eu estava sem óculos, e eu estava lá na recepção. E eu vi alguém na nave da igreja fazendo assim para mim. Falar, será que é para mim? Eu não estava reconhecendo quem seria. E ali eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. Falei, bom, é para mim, né? E dei com a mão. E passou um tempo, eu fiquei tentando descobrir quem era aquela pessoa. E depois coloquei o óculos e consegui ver quem era. Era a pessoa que me deu o emprego. Estava lá na igreja, ela não era evangélica. Então nós vemos, e se eu tivesse passado com a mentira? Que cara que eu teria? E outra, ela ia olhar para mim e falar, ah lá, mentirosa. Então nós somos testemunha de Cristo nessa terra. Então nós temos que passar com a verdade. Porque quando nós passamos com a mentira, nós estamos dando legalidade para o inimigo agir nas nossas vidas. Mas quando passamos com a verdade, o Senhor, Ele se responsabiliza por tudo e nos dá vitória. Aleluia. E nós vemos então que, para que nós possamos vencer a tempestade nesta vida, é preciso nós mantermos a fidelidade diante de Deus. E nós vemos que esses 3 jovens, eles foram um grande exemplo de fidelidade diante de Deus. A qual nós vemos aqui, no versículo 3 de Daniel, o 17 e o 18 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno e do fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nós vemos que esses 3 jovens, eles permaneceram fiéis ao Senhor. E nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, independente da situação. Nós vemos o 19, diz assim: então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o seu aspecto do seu semblante, como Sadraque, Misaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Então nós vemos que o rei Nabucodonosor, quando ele vê que aquele jovem realmente não iria se dobrar diante daquela estátua, nós vemos que o rei então ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E nós vemos que ao aquecer a fornalha, o rei então manda jogar aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente. E a palavra do Senhor nos relata dizendo que aqueles guardas que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, eles morreram, só com a quentura da fornalha. Eles foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego e eles morreram. Para você ter ideia da quentura que estava aquele forno. E nós vemos que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são jogados lá na fornalha, o rei, ele olha para aquela fornalha, com certeza ali esperando, ver aqueles 3 jovens ser queimados, ser destruídos. Aleluia. Mas quando ele olha, ele não vê apenas 3 que foram jogados, mas ele vê ali 4 homens. Aleluia. E vê 4 homens, a qual foram jogados somente 3. Eles ainda estão passeando dentro da fornalha. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando o Senhor, Ele permite um dos filhos dEle passar pela fornalha, Ele faz da fornalha um ar-condicionado. Aleluia, a fornalha não nos atinge. Aleluia. E nós vemos aqui a palavra do Senhor ainda, relata dizendo, o 24 e 25 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou, e levantou depressa, e falou e disse aos capitões
Não lançamos nós 3 homens atados dentro do forno? Além de jogar aqueles 3 jovens, jogaram eles amarrados. Aleluia. E aí nós vemos que eles disseram aqui que realmente foram 3. E o 25 diz assim: respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do forno, e nada, não há lesões nele. E aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Nós vemos que esses jovens, eles foram jogados na fornalha, mas nós vemos que nem um fio de cabelo deles se queimaram. Vemos que o Senhor guardou até a roupa daqueles jovens. Aleluia, o Senhor, Ele guarda cada detalhe nas nossas vidas. Tudo que nós temos é do Senhor. Aleluia. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que ainda que tivemos que passar pelas águas, ainda que tivemos que passar pelos rios, ainda que tivemos que passar pela tempestade desta vida, ou até mesmo pelo fogo ou fornalha, nós não passaremos sozinhos. Porque o 4º homem, ele passará conosco. Aleluia. Ainda que tivemos que enfrentar alguns desafios, por servir ao Senhor, eu quero te dizer nesta noite, vai valer a pena. Tudo que nós fazemos para o Senhor não é em vão. Há uma recompensa diante do Senhor para as nossas vidas. Aí a palavra do Senhor nos diz aqui, no 28, somente a parte A diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. E aí nós vemos aqui que a palavra do Senhor também nos diz 29, diz assim: por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas seja feita um monturo. Nós vemos que no final, o rei, ele reconhece, aleluia, a grandeza de Deus. Porque em tudo, o nosso Deus, ele tem propósito. E o propósito de passarmos por algumas situações adversas em nossas vidas é para que alguém reconheça a grandeza de Deus. Sabemos que o nosso Deus, Ele jamais irá nos decepcionar, aquele que é fiel a Ele. Mas aqueles que são fiéis, eles sempre serão honrados pelo Senhor. Aleluia. Temos um amigo lá em São Paulo. É uma família que eles são amigos da minha família. E essa família, eles tinham um jovem, a qual ele estava também desempregado. E ele estava à procura de um emprego. E ali aquele jovem, ele viu um anúncio no jornal, que estava pegando alguém para trabalhar, estava precisando, de alguém para trabalhar lá na Coca-Cola. E aquele jovem, ele não tinha condição de fazer nenhum currículo. Mas ali no jornal mesmo, ele colocou o nome dele e o telefone e levou na empresa e deixou lá o jornal. E ali, passado alguns dias, aquele jovem, ele foi chamado para a entrevista. E ali ele passou na entrevista e ele começou a trabalhar. E muitas das vezes Deus permite nós entrarmos em algum lugar para que nós possamos fazer a diferença. E ali Deus permitiu aquele jovem entrar ali para trabalhar na Coca-Cola. E quem trabalhava ali na Coca-Cola, ali a empresa, eles faziam propaganda de latinha de cerveja.
E ali todos que estavam ali tinham que fazer a propaganda e levantar a latinha para cima na propaganda. E aquele jovem, ele pensou com ele, meu Deus, eu não posso fazer isso. Porque acredito eu que ele pensou, meu Deus, eu vou defamar o evangelho. Porque ali era uma filmagem que ia sair nas publicações. E aquele jovem, ele se preocupou com isso. Ele estava precisando do trabalho, ele estava ali no trabalho, mas ele se preocupou em priorizar ao Senhor. E ali aquele jovem, ele disse com ele mesmo, eu não posso fazer isso. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. E nós precisamos ter a consciência daquilo que agrada ao Senhor e daquilo que não agrada. E daquilo que nós devemos fazer e aquilo que não devemos. Porque o Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós que fazemos a escolha. Agradar a Deus ou ao homem. E nós vemos que então aquele jovem, ele pensou, bom, no momento da propaganda, da gravação, eu vou pegar uma latinha de Coca-Cola, e no meio de tanta gente, ninguém nem vai me ver. E como eu disse, que aqueles que servem ao Senhor, Ele é sempre visto. E ali, foi feito ali a filmagem, e ali depois eles trabalharam, foram embora. No dia seguinte, quando esse jovem chegou lá no trabalho, ali a encarregada já foi de encontro a ele e disse assim, olha, o chefe está muito bravo com você e quer falar com você.